Olá, abençoados de Jesus, paz seja com todos vocês. Que o bom Deus continue nos guardando nessa manhã abençoada, né? Mais uma bênção de amanhecer com vida e saúde, depois de uma noite, sob os cuidados de Deus. Ele nos despertou com vida e continuamos sob os seus cuidados. E agora é o nosso momento maravilhoso, onde paramos, né? Pare tudo agora, para ouvir a voz de Deus, através da sua santa palavra. Deus, mais uma vez, quer nos falar nessa manhã, para que a sua mensagem vá nos direcionar durante todos os momentos desta manhã, que nossos passos estejam guiados, cercados, protegidos por Deus através da sua santa palavra. E eu quero trazer um assunto interessante, importante, uma mensagem de um texto conhecido, de uma história conhecida, repetida, mas que a palavra de Deus ela é nova, sempre se renova, sempre Deus está trazendo coisas diferentes, porque a ampliação da revelação daquilo que já conhecemos, sabemos, Deus sempre vai revelando, ampliando o entendimento. Então, pegue sua Bíblia aí, seja física ou eletrônica, aí nos seus aparelhos, celular, tablet, iPhone, iPad, computador, enfim. O importante é você ter a palavra de Deus para ler. Pegue aí, pare tudo esse momento para ouvir a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, o versículo é 37 em diante, né? Até o 39. Mateus 24, 37 a 39. Diz o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Olha que maravilha. Alguém perguntou para Jesus, ou seja, os seus discípulos um dia perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? E que sinais haverá como prova que o Senhor vai voltar? E Jesus respondeu as duas perguntas aos discípulos. Primeiro ele disse: o dia e a hora ninguém sabe, né? Nem eu, nem os anjos, só o Pai sabe o dia e a hora. Então, quando Jesus estava aqui como um ser humano, não sabia o dia e a hora. Eu creio que agora ele já deve saber que ele está lá com o Pai já deve ter dito para ele. Mas os sinais, ele também respondeu a questão dos sinais. E um dos sinais que ele deixou como prova de que ele vai voltar e que cada dia mais está perto, um dos sinais foi o comportamento da sociedade, das pessoas da Terra, estaria quando tivesse perto a Cristo chegar. Ele disse que as pessoas estavam vivendo semelhante, igualzinho às pessoas, a geração antediluviana. Mas antes que a gente continue, não esqueça de visitar o canal, se inscrever, dar um joinha aí para fortalecer o canal, comentar o que você vai ouvir aí, os comentários aí. Pode falar, ficar à vontade. E compartilhar, hein, para que a mensagem chegue para mais pessoas e todos sejam beneficiados com a palavra de Deus. Então, os antediluvianos foi uma geração que viveram
no passado, lá no século passado, e que essa geração foram destruídas pelo dilúvio, ou seja, uma enchente que afetou toda a terra da época e matou quase todos, a maioria. Em resultado da sua desobediência e sua rebelião contra Deus, Deus trouxe o juízo, a destruição do antediluviano. E Jesus disse que a sua volta, que será a destruição desse sistema, desse mundo de pecados que nós estamos vivendo hoje, Jesus vai dar um fim nisso para estabelecer um novo mundo de paz e felicidade. Então, ele deixou claro que as pessoas que estariam vivendo nesse período antes da volta de Cristo, do juízo final, estariam vivendo como os antediluvianos. Alguns pesquisadores estudiosos dizem que o mundo antediluviano era muita gente. Milhões de pessoas existiam já. Né? E a Bíblia diz que daquela geração só 8 pessoas se salvaram, não foram destruídas. Mas aqui Jesus cita aqui uma coisa interessante. Ele disse, veja que Jesus aqui não falou de violência, de moralidade, de crimes. Jesus falou que as pessoas naquela época estavam vivendo, na sua grande maioria, estavam vivendo comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, comprando e vendendo. O que há de errado nisso, queridos? O que há de errado em casar-se? Que se foi Deus que criou o casamento, criou o homem e a mulher para casar. O que é errado em comer e beber? Que foi Deus que nos criou para comer e beber. Claro que beber o que é saudável. Isso faz parte para a nossa manutenção física, comer e beber. E o que há de errado em comprar, vender, negociar, construir? Nada disso, tudo foi deixado por Deus. Né? E infelizmente, as pessoas que faziam essas coisas normais, lógica, necessária, se perderam. Morreram afogados com a barriga cheia de água. Por que isso? Porque o critério ali não era ser bonzinho, não era fazer as coisas certas, direitinho. O critério era entrar na arca. Aceitar a mensagem de Deus, aceitar o chamado para entrar na arca, para não morrer do dilúvio. Mas as pessoas não, a maioria não quiseram. Por quê? Porque a vida que levava os iludiu, os enganou, que eles não precisavam de entrar numa arca e eles não iam ser destruídos, porque eles eram bonzinhos. Eles faziam as coisas certas, eles ajudavam as pessoas, faziam caridade, cumpriam seus deveres, pagavam seus impostos, andava corretamente, politicamente correto. Então, qual é a necessidade que eles tinham de entrar na arca? A necessidade era para aqueles criminosos, violentos, cruéis, mal, esses sim deveriam entrar na arca para não ser destruídos, mas eles não. Essa era a visão enganosa da maioria diluviana e eles foram enganados e se perderam, fazem tudo certo. O que nós temos que aprender hoje, irmãos, queridos amigos? É que hoje essa mesma visão tem no mundo. Quantas pessoas você conhece, parente seu, amigo, que são pessoas boas, corretas, cumprem com os seus deveres, bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas, filantropa, cuida das pessoas, faz o bem, ajuda. Mas não são cristãos, não aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas enganosamente eles entendem que isso dá o direito de se livrar do juízo, da condenação final quando Cristo voltar. Isso é um terrível engano. Essas pessoas vivessem na época do dilúvio, com certeza eles morreriam afogados.
né? Então, se você conhece alguém que é assim, é um parente seu, é um amigo, que tem uma vida moralmente correta, então, se eles vivessem na época do dilúvio, eles morreriam. Porque o critério não é ser bonzinho, o critério era entrar na arca. Era a ordem de Deus para se livrar da proteção, da destruição. Então, qual é o critério hoje? O critério hoje não é ser bonzinho, é aceitar Jesus como Salvador para ser salvo da condenação, que é a morte eterna, e assim estar preparado para enfrentar o julgamento do juízo no dia final, quando Cristo voltar, e não ser destruído, não agora por um dilúvio de água, mas por um dilúvio de fogo, que vai queimar tudo que é de pecado e pecadores não arrependidos até virar cinza, é o que a Bíblia diz, lá em Malaquias 4, os perversos virarão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Virar cinza é algo que queimou totalmente, sobrou nada, só a cinza. É claro que quem aceita Cristo como Salvador e passa a ser um cristão, seguindo a Jesus, ele continuará sendo bonzinho, fazendo o bem, servindo as pessoas, amando o seu próximo. Ele continua. Nessa questão não mudará nada, ele continua. O que muda é o motivo. Ele continua fazendo aquilo agora pelo motivo diferente, por amor a Cristo, por gratidão. Não achando que isso dá direito a ele se salvar a vida eterna. Era o que os antediluvianos se perderam, se foram enganados, que aquilo eles garantia, eles criam que aquela vida de moralidade dava o direito a eles à salvação e o livramento da destruição. E eles foram enganados e morreram. Hoje, milhares de pessoas estão sendo enganadas por ter uma vida correta, uma vida filantrópica, e creio que com isso eles têm direito a estar livres da condenação à vida eterna. Não. A salvação é um presente de Deus, é dom. Deus dá a quem Ele quer, a todos Ele oferece. Porém, não força ninguém. E a minha vida e a sua de bom comportamento moralmente não nos dá direito à vida eterna nem nos livra da condenação. Quem nos livra da condenação é Jesus, por isso ele morreu na cruz para nos livrar dessa condenação. Então, se você é uma pessoa que vive moralmente correto, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus esforços, trabalhador, um bom pai de família, de bem, uma pessoa de uma vida moralmente libada, não se engane. Se Jesus voltasse hoje, você estaria perdido, porque ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Duro isso, né? Difícil de aceitar, hein? Mas é a verdade da palavra de Deus mesmo. E a palavra de Deus é prego batida, ponta virada, e não se discute mais isso, porque é a verdade absoluta, incontestável em qualquer época, situação e cultura, é a palavra de Deus. Então, meu querido, minha querida, nosso coração é enganoso, a Bíblia diz isso. Enganoso é o coração do homem corrupto, quem o conhecerá? Deus conhece. Está lá em Jeremias 17. E também a Bíblia diz que nos últimos dias o tempo seria difícil, porque os homens seriam egoístas. E o que é ser egoísta? É pensar só em si, se preocupar em si e crer que a sua vida que você leva de bondade, disso, daquilo, você é melhor do que os outros e você tem direito à salvação. Isso é o maior engano que o inimigo espalhou na terra. Está cauterizado e enxertado na mente humana. Mas Jesus nos adverte sua palavra. Este é o sinal que está se cumprindo como prova que Cristo está voltando. Pessoas vivendo sua vida normais, boa, tranquila, sossegada, direitinho, mas perdidos porque não aceitou Jesus como Salvador. E aí? Que maravilha, hein? Dura, difícil nessa palavra. Dura esse discurso, quem poderá ouvir, disserá certa época para Jesus quando ele estava pregando. Mas é verdade. Sabe por que isso? Porque Jesus lhe ama. Ele precisa dar uma sacudida para lhe acordar, para você rever seus conceitos, se voltar para Cristo em confissão, arrependimento e ser salvo por Ele. Amém? Você acredita nisso? Maravilha. Se acredita, ó, levanta a mão, entrega sua vida a Jesus, será salvo da condenação e Ele vai lhe preparar para a vida eterna. Se não acredita, é triste, mas
continuar orando por você para que Deus vai continuar trabalhando para lhe convencer e você mudar de ideia. Tá bom? Fica com Deus, na bênção de Jesus, na bênção do conhecimento, do entendimento, da aceitação e até a próxima.